Paz do Senhor Jesus, imitadores de Cristo, eu sou Pedro. Estamos aqui em mais um episódio da série O que gera transformação é colocar em prática. Desconsiderei minha voz, na verdade eu nem ia gravar esse vídeo porque estou muito ruim, perdi minha voz ontem, hoje melhorei um pouco, mas ela já está querendo sumir de novo. Faz frio em São Paulo, então tenho que me cuidar. Estou me cuidando, mas não podia deixar de gravar esses vídeos aqui para não faltar vídeo nesse canal e para a série não se encerrar. Ai, não, tá ruim. Ô, amor, pega um pouquinho de água pra mim. Isso. Pronto, tomei minha água, vai ficar do meu ladinho aqui hoje para me ajudar. Mas, sem mais delongas, hoje o tema é Palavra de Deus, o estudo da Palavra de Deus, mais especificamente. A gente sabe que a Bíblia, ela é, na vida do crente, ela é extremamente importante, tanto para a gente aprender do que aconteceu, tanto para a gente aprender do que Jesus fez por nós, qual foi o plano de Deus, entender, até aprender as coisas que a gente tem que fazer no dia de hoje, atitudes que a gente deve tomar no dia de hoje, tanto que essa série é totalmente e completamente inspirada na palavra de Deus. Com todos os vídeos vocês veem aqui diversas referências bíblicas, porque tudo que a gente tira para ensinar aqui vem da palavra de Deus. E o primeiro ponto que eu queria traçar aqui é que a palavra de Deus, ela é uma fonte de sabedoria, certo? E a maior sabedoria é de quem nos criou, de quem fez a sabedoria, de quem criou a sabedoria, que é Deus. E a Bíblia é um livro inspirado totalmente por Deus, totalmente por Deus. Ela foi escrita sim por homens, mas foi por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, tudo que tem ali foi o que Deus queria que estivesse escrito ali. Vamos ler aqui para a gente continuar nesse assunto, em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 e o 17, que diz assim: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, toda a Escritura ela é divinamente inspirada, ela vem diretamente de Deus. Então, daí a gente já vê a importância dela na nossa vida. Daí a gente já vê a importância dela para as nossas práticas, para as nossas atitudes, para os nossos aprendizados, para as nossas inspirações também. Ela é um livro tem princípios e ensinamentos que tem o poder de reger toda a nossa vida. Eles nos guiam em todas as áreas da nossa vida. Então a Bíblia é algo extremamente importante, não só para uma atitude, mas para um todo, vamos dizer assim. Então nesse primeiro ponto nós entendemos que a Bíblia ela é totalmente inspirada por Deus, daí vem a maior importância dela. É o próprio Deus revelando a nós aquilo que Ele quer nos revelar, né? Daquilo que aconteceu na antiguidade, naquilo que aconteceu na época de Jesus, no plano dele desde o começo até uma certa fase, que o plano dele ainda está acontecendo. E isso nos ensina de uma maneira maravilhosa em todas as áreas da nossa vida. Então a palavra de Deus é uma fonte de sabedoria que vem direto da própria sabedoria. Um segundo ponto que eu queria já colocar nessa parte do vídeo são os benefícios de estudar a palavra de Deus, porque a atitude de hoje é o estudo da palavra de Deus. Ou seja, eu quero que os irmãos entendam os benefícios de ter ali um constante contato com a palavra de Deus, um constante contato com a Bíblia, um constante contato com os estudos, com a leitura, com o conhecimento da palavra de Deus. Então aqui eu separei alguns benefícios que nos ajudam muito, muito quando a gente estuda a palavra de Deus. Primeiro ponto, crescimento mais profundo, conhecimento mais profundo de Deus e do seu plano de salvação. A gente vê desde Gênesis até Apocalipse o plano de Deus, desde quando ele criou Adão, a queda de Adão, o que ele fez, como que ele traçou, como que ele escolheu um povo, como que ele fez para Jesus chegar até aqui, para que Jesus chegasse até aqui a terra, quando eu digo, Jesus chegasse até aqui a terra,
para que tudo aquilo acontecesse, para que a gente tivesse ali a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus, para que a gente pudesse chegar mais perto do Senhor, para que a gente tivesse uma intimidade maior com Deus. Então tudo isso está no plano, e a gente aprende isso na Bíblia, na palavra de Deus, estudando ela e entrando mais a fundo ali no que ela diz para nós. Segundo ponto, crescimento espiritual e fortalecimento da fé. A gente tem falado muito desse crescimento espiritual aqui no canal, e um desses pontos é a Bíblia, a palavra de Deus. Porque quando a gente lê ela, a gente está alimentando o nosso espírito, está conhecendo mais de Deus, está conhecendo mais do plano de Deus. Então, consequentemente, o nosso espiritual, a gente tem a carne e tem o espiritual. O nosso espiritual, ele cresce de uma maneira progressiva. Nossa fé se fortalece porque a gente vê tudo que Deus fez por nós, tudo que Deus fez pelos nossos irmãos ali naquela época na Bíblia, tudo que o Senhor pode fazer na nossa vida. A gente sabe que Deus pode fazer tudo, absolutamente tudo Ele pode fazer. Só que, às vezes, a gente precisa daquele encorajamento, daquela injeção de encorajamento para que a gente possa crer um pouco mais. E na Bíblia a gente tem várias histórias, vários testemunhos que fortalecem a nossa fé. Terceiro ponto, orientação para tomar decisões sábias e enfrentar desafios. Aqui nesse ponto, eu lembrei agora da minha mãe, do meu pai. Eu sinto eles bastante nesse vídeo. Mas quando eles vão ensinar alguém, que meus pais, eles têm um chamado uma sabedoria muito grande para ensinar, para falar em diversas situações da vida. E eu vejo sempre quando eles ensinam, não só eu, mas outras pessoas que eu tive a oportunidade de ver eles ensinando, eles colocando a palavra de Deus e coisas que aconteceram na palavra de Deus para poder orientar essas pessoas. Eu também incluo essas pessoas, para poder trazer essas orientações, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Eles usam, às vezes, algumas histórias, alguns personagens da Bíblia, algumas situações da Bíblia, alguns versículos da Bíblia, para poder ensinar a tomar as decisões corretas e para poder nos ensinar a enfrentar esses desafios. Na nossa vida não é diferente. Se a gente ler a Bíblia, se a gente se aprofundar na palavra de Deus, a gente vai conseguir tirar dela exemplos, tirar delas orientações para que a gente possa tomar melhores decisões mais sábias, e enfrentar os desafios que na nossa vida a gente tem recorrentemente. Então a Bíblia, ela nos ajuda a tomar decisões mais sábias e a enfrentar os desafios que sempre estão aqui na nossa vida. O quarto, se eu não me engano, quarto e último ponto é transformação do caráter e renovação da nossa mente. Lembrando que renovação da mente é o próximo tema do próximo vídeo, agora dessa sexta-feira que vem, que a gente vai tratar aqui nos vídeos. Transformação de caráter. Na Bíblia, a gente tem um manual de fé. Um manual, uma instrução de tudo que a gente deve e não deve fazer. De tudo que a gente pode e não pode fazer. Então, ela nos orienta de tudo que é necessário que a gente faça para que a gente tenha uma transformação de caráter, para que a gente tenha um caráter totalmente transformado por Deus, moldado por Deus e consequentemente, a gente tem uma renovação da nossa mente. Eu vou explicar mais isso no próximo vídeo, mas é como se houvesse uma mudança de chave, sabe? A gente consegue ver que o que a gente pensa muda, os nossos atos mudam, os nossos pensamentos, as nossas decisões e as nossas vontades também mudam. Quando a gente passa a praticar um contato constante, tanto de leitura, quanto de estudo, quanto de meditação da palavra de Deus na nossa vida. Então isso é algo que a gente vai fazendo de forma progressiva, sabe? E a gente vai alcançando uma transformação no nosso caráter e uma renovação na nossa mente. Então esses são alguns de vários, milhares de benefícios que a palavra de Deus traz para as nossas vidas quando nós decidimos tomar a atitude prática de ter um contato mais direto e diário com a palavra de Deus. E é isso que eu vou falar agora, algumas práticas para um estudo eficaz da palavra de Deus, da Bíblia. Eu vou separar elas em alguns pontos aqui, para que a gente possa, algumas dicas, vamos dizer assim, para que a gente possa ter um contato eficaz da palavra de Deus. Porque não adianta a gente ler
como qualquer livro, ler, enfim, se a gente lê um livro desse aqui que eu tenho, se a gente lê um livro desse aqui, só apenas pegar e ler, sem mais nem menos, a gente não vai absorver nada do conteúdo, a gente só vai estar lendo, sem mais nem menos, e é isso. Mas se a gente ler com atenção ali, anotar, grifar, estudar mesmo, a gente vai ter um aprofundamento melhor do que aquele livro oferece para nós. Então, a Bíblia não é diferente. Se a gente ler ela de uma maneira mais profunda, tendo mais atenção, marcando, demarcando, buscando entender tudo o que ela diz, ela vai nos ajudar de uma maneira sensacional, magnífica. E eu vou dar algumas dicas agora para que a gente tenha esse estudo, esse tempo com Deus de maneira mais eficaz e mais proveitosa. Primeiro ponto é estabelecer um tempo diário, reservado à Palavra de Deus. O que quer dizer diário, Pedro? Quer dizer que são todos os dias ali, ter um tempo separado para ler a Palavra de Deus, para se aprofundar e estudar na Palavra de Deus. Eu, por exemplo, que tenho um canal que é totalmente voltado para a Palavra de Deus. É necessário que eu tenha um tempo para estudar a Palavra de Deus, porque senão eu não vou ter conteúdo nenhum para trazer para vocês aqui, entendeu? Então, eu tenho que ter, mesmo que eu não tivesse um canal, eu teria que ter sim, e tenho que ter, assim como os irmãos, um momento separado para a Palavra de Deus, para estudar, para me aprofundar, para poder ler a Palavra de Deus e conhecer cada dia mais. Segundo ponto, ler e meditar nas passagens bíblicas, buscando entender seu contexto e sua aplicação. É aquilo que eu falei no tópico anterior. A Bíblia, ela nos dá orientações para que a gente venha tomar melhores decisões, ou seja, para que a gente venha aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, ler e meditar na Bíblia e buscando entender, buscando absorver, foi o que eu falei agora há pouco, buscando entender e absorver o contexto, ou seja, o que diz antes daquilo que você está lendo. Você leu aqui um capítulo, o que diz antes daqueles capítulos que você estava lendo? E como que você consegue aplicar aquilo na sua vida? Ou seja, entender o que está dizendo naquele contexto, naquele texto, entender o que está dizendo no contexto que veio antes, para que você possa encontrar uma aplicação prática para a sua vida. Então é um exercício diário. Você lê todos os dias buscando entender o texto, entender o contexto o que vem antes e achar dentro daquela história, daquela passagem, uma aplicação para a sua vida. Ou seja, o que eu posso absorver da Palavra de Deus hoje? O que ela me ensina hoje? O que ela traz a eu fazer hoje? Então, isso é um exercício diário. Outro ponto é utilizar os recursos como comentário, concordância e estudos bíblicos. Isso é muito bom, porque tem gente que já passou por que a gente está passando. Já passou dessa fase, já sabe mais que a gente. Então essas pessoas podem compartilhar com a gente a sabedoria que elas absorveram da Palavra de Deus. E assim nosso processo de entendimento da Palavra de Deus acaba sendo um pouco mais rápido. Porque o tempo que essas pessoas passaram para poder absorver aquilo, para poder entender, para poder trazer aquela revelação, elas já trazem para a gente. Ou seja, a gente economiza tempo e fica mais sábio, consegue entender mais. Então, para estudar a Palavra de Deus, é muito importante que a gente utilize comentários, concordâncias e estudos bíblicos. Tem Bíblia que já vem com comentário nela, então é muito mais fácil. Hoje, com a internet, a gente consegue chegar bem mais longe com os estudos bíblicos aí, que vêm nos orientando de maneiras maravilhosas e poderosas. Quarto ponto é manter um caderno para anotar insights, reflexões e orações. Eu tenho um caderno, acho que tá para lá, que eu tenho muitas anotações. Hoje, agora estou anotando mais um tablet que graças a Deus eu ganhei, tá mais fácil, mas eu consigo. É sempre bom ter um lugar para você anotar. Eu anotava no bloco de notas do celular também, então é sempre bom a gente ter um lugar para a gente anotar o que a gente aprendeu, o que a gente absorveu, o que a gente pode orar, para que a gente não venha esquecer, porque a gente é ser humano, tem muita coisa para fazer no dia a dia, às vezes a gente nem lembra. Tem coisas que eu sinto que eu quero fazer, sento para fazer, opa, o que era que eu ia fazer? Esqueci já. Por quê? Porque anotei. Por isso que agora eu tenho essa prática de anotar tudo. Às vezes você não está com tempo para estudar naquele momento, mas se você anotar o que é necessário você estudar, eu preciso estudar sobre isso, que diz lá no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal. Aí você consegue ter uma clareza melhor e aproveitar mais
daquele tempo de estudo, daquele tempo de leitura que você teve anteriormente. Então, vou dar aqui, ilustrar, a gente já falou sobre o estudo da palavra de Deus, os benefícios, como que a gente pode ter um melhor aproveitamento desses estudos. E agora, quero falar para vocês um exemplo de um estudo bíblico. Vamos colocar como tema Jesus e as Escrituras. Então a gente pega Jesus e as Escrituras e a palavra de Deus e vamos entrar ali, colocar como texto base Mateus capítulo 4, versículo 4, que diz assim, onde Jesus diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É muito importante estudar a palavra de Deus como base no exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus foi primordial na palavra de Deus e tudo que está escrito para trás dos evangelhos, que é o que diz sobre ali o ministério de Jesus aqui na Terra, diz sobre Jesus, sobre o que iria acontecer, como que iria acontecer, da forma que iria acontecer, tudo já estava escrito. Então Jesus, ele frequentemente citava, interpretava as escrituras no seu ministério aqui na Terra. Então ele sempre estava ali, citando alguma escritura, ele interpretava aquela escritura e falava de uma maneira simples. Então, com a gente não é diferente. A gente pega aqui que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Deus deixou para a gente aqui na Terra? A palavra de Deus. Ou seja, aquilo que o Senhor nos orientou. Então, é um estudo bem simples. O que sai da boca de... nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que saiu da boca de Deus, o que Deus nos deixou como orientação, inspirou homens para nos trazer a palavra de Deus. Então Jesus, e a gente traz Jesus nesse contexto também, que eles frequentemente citavam e interpretavam as escrituras quando ele estava aqui na Terra, para que a gente entenda a gigantesca importância da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Então, ela nos traz, ela é uma fonte de sabedoria e de orientação para as nossas vidas constantemente. Então agora, nesse momento, eu te encorajo a ler mais a palavra de Deus, a estar mais perto da palavra de Deus, a estudar mais, a se dedicar mais ao estudo da palavra de Deus, para que você venha a alcançar, em todos os momentos da sua vida, um nível maior de entendimento da palavra de Deus. Vamos finalizar aqui com Salmo 119, versículo 105, que diz assim, lâmpada para os meus pés, o salmista dizendo, é a tua palavra e luz para o meu caminho. E com a gente não é diferente. Ela é lâmpada, ela ilumina o nosso caminho. Ela ajuda cada passo que a gente vai dar na nossa vida. Ela nos traz orientações magníficas e ricas para todas as áreas de nossa vida. Então é necessário que nós estamos colocando em prática essa atitude de todos os dias estar ali dedicado à palavra de Deus. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham absorvido o máximo desse vídeo. Espero que tenha te ajudado a mais uma atitude prática nessa série que está maravilhosa. Está se findando daqui, acho que 2 semanas. Vamos começar outra série, mas tem sido magnífico compartilhar essas atitudes e tem me ajudado e eu tenho te ajudado também. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, deixar o seu like aqui, porque foi difícil gravar esse vídeo. A taça que começou cheia já está vazia, tiveram um pouco mais de cortes por conta da minha garganta que não está muito boa, mas eu creio que foi bênção para a glória de Deus. Então não se esquece, por favor, o que gera transformação é colocar em prática. Deus te abençoe e até a próxima.